Esse é o podcast da Fontes, apresentado por mim, Michel, CEO da Fontes Geotécnica. Um momento para trazer conteúdo e criar oportunidade para grandes debates. Olá, muito bem-vindo a todos aqui, mais um podcast da Fontes. Hoje trazendo 2 novos convidados, trazendo um tema relevante para nós, para o nosso meio. Espero poder partilhar desse momento com vocês, com bastante informação, conhecimento. Estou aqui trazendo, sejam muito bem-vindos. Nayara Pazini, geóloga, né, nossa geóloga lá, trabalha conosco na Fontes, e Felipe Cavalcante, engenheiro civil, também trabalhando no setor de operações da empresa. Nós vamos falar sobre um tema importante, ensaios de campo, né, desafios e oportunidades. Eu acho que todo projeto ele só é bem construído se ele tiver a sua base extremamente consolidada em dados relevantes, bem constituídos, bem levantados. E aí a gente vai tratar isso aqui hoje. Então sejam muito bem-vindos para se apresentar, se falar um pouquinho. Fiquem à vontade. Obrigada, eu sou a Nayara, sou geóloga, já faz bastante tempo que eu formei, quase 10 anos, não sou mais tão novinha de formada. E eu tenho atuado com geotecnia já faz algum tempo, já trabalhei antes de voltar para projetos, porque eu trabalhei com projetos rodoviários antes, né? E agora voltei para projetos, mas eu trabalhei com sondagem por um bom tempo, trabalhei com coleta de ensaios e laboratório de solos. Que legal. Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou engenheiro civil. Ao contrário da Nayara, formei tem pouco tempo. Estou trabalhando no ramo da geotecnia, já tem mais de 1 ano e meio, né? Entrei para essa área, sempre dentro da sondagem, né? E das investigações geotécnicas de campo. Então, hoje a nossa atuação, né? A minha atuação na Fontes está ligado ao setor de operações. Então, faço esse acompanhamento, essa gestão, né, das atividades que são feitas em campo, validando para que, assim como o Michel falou aqui, a gente precisa da qualidade das informações, né? Então, a gente precisa de uma base de dados solidificada. Então, para isso, a gente precisa de uma qualidade também de execução e também da documentação, daquilo que é passado, daquilo que chega para nós enquanto projetista, enquanto executora. Então, grandes desafios aí. Muito prazer, já conheço vocês, mas é sempre bom se apresentar para o público. Dando início então ao nosso podcast, eu gostaria de trazer a primeira pergunta. Muitos dos que nos ouvem ou nos assistem conhecem, sabem do que estamos falando, mas a gente tem também pessoas extremamente leigas que estão ansiosos por entender o tema, entender o conteúdo. O que são esses ensaios de campo? O que diferem esses ensaios de campo do ponto de vista de um ensaio de laboratório? E quão importantes são os ensaios de campo? Bom, ensaios de campo são todos aqueles ensaios in situ, né? E são para a geotecnia, né? Existem outras áreas, mas os ensaios de campo da geotecnia, eles são feitos in situ. E eles são diversos, né? A gente pode ter uma com maior precisão ou depende do quanto a gente quer gastar no projeto. E é fundamental para todas as áreas, né? Não importa se a gente trabalha mais dentro da mineração, com barragens, e é fundamental os ensaios, mas tudo, predial, para linear, para todos os tipos de obra, para porto, é fundamental. E é uma maneira mais prática de obter os resultados para a gente poder ter parâmetros do solo, né, onde a gente vai implementar os nossos projetos. E é uma forma mais prática e direciona melhor os ensaios de laboratório. Uma vez que você tem um melhor entendimento do substrato, da fundação, a gente pode direcionar ensaios de laboratório. Esses são um pouco mais precisos, de forma geral. Eles tendem a dar parâmetros diretos, não indiretos, mas acaba sendo muito pontual, não é tão... Dentro desse olhar, Nayara, a gente parando para entender que assim, os ensaios de campo, como ensaios realizados in situ, eles vão trazer grandezas e informações que são relativas àquele material na sua condição in natura, né? Lá no campo,
em se tratando, como você citou, barragens para mineração, pilhas de estéreo, nós estamos falando de uma fundação. Para construção, nós vamos também eventualmente estar falando ali de fundação, de taludes, eventualmente, se estivermos pensando em infraestrutura com cortes que vão ser executados. Eu me atreveria, e aí eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria de ouvir a resposta de vocês, com um olhar justamente sobre a ótica da precisão, da assertividade. Você citou que o ensaio de laboratório tende a ser mais preciso do que o ensaio de campo quando são comparados. Mas precisão não necessariamente vai estar ligado à assertividade. O ensaio de campo ele é mais assertivo do que o ensaio de laboratório, ou essa questão é relativa, não é algo que a gente possa qualificar ou quantificar? Eu acho que depende do nosso projeto, né? De qual é a informação que a gente está buscando. Eu acho que, por exemplo, quando a gente está tentando entender fundações em rejeito ou solo mole, um ensaio de CPTU pode ser mais assertivo para a gente buscar parâmetros daquele material, porque você consegue fazer ele constante, você vai ter informação constante daquele material enquanto você perfura in natura, né? Entendi. Eu acho que a assertividade varia do qual é o nosso objetivo. Felipe, me diz aí, quais seriam esses ensaios de campo sobre um olhar do projeto de engenharia que a gente vai fazer? E aí sendo generalista, porque a gente sabe que, obviamente, como a Nayara já citou, e de fato, às vezes você vai ter particularidades em função da natureza do projeto. Mas em linhas gerais, quais ensaios nós podemos denominar como ensaios de campo? Nós temos os ensaios de campo, o principal, acredito que o mais difundido, né, é o ensaio SPT, em que a gente encontra parâmetros do solo de resistência, né? E esse ensaio SPT ele pode ser feito com equipamento manual, com equipamento hidráulico, mecânico, né? E esses ensaios eles têm uma diferença com relação aos ensaios de laboratório, porém eles são complementares, né? Então os ensaios SPT, quando a gente utiliza o tripé manual, por exemplo, nós temos atividade em campo com o sondador e com os auxiliares, né? E aí, como é um ensaio manual, né, em sua maioria, porque a gente também tem tripé mecanizado, a gente tem leituras que são feitas, né, por pessoas, né? Então não é, por exemplo, como o CPTU, que é feito através de um equipamento, né, que é o piezocone. Então a gente tem essas diferenças, e os parâmetros principais são a resistência do solo. Então, a partir da coleta dessas informações, desses dados, nós passamos, né, por um geólogo para descrição, né, dos testemunhos. Nós temos também quanto que foi recuperado de cada um, e esses dados que são o RQD, né, de cada um dos trechos, para a gente entender quanto que foi, qual que é a resistência. E aí, né? Você trouxe o RQD, por exemplo, a gente está falando já de uma sondagem rotativa, que seria complementar ao SPT. O SPT seria uma sondagem percussiva, que vai pegar geralmente perfis mais decompostos, né? Uma rocha, você não conseguiria fazer, por exemplo, a SPT em rocha, e para isso você tem um outro tipo de ensaio, que seria a sondagem rotativa. Complementar aos ensaios invasivos, que seriam as sondagens, né, que você citou, quais outros elementos ou quais outros ensaios nós poderíamos mencionar aqui para o nosso público? Complementar aos invasivos, acho que a gente tem os indiretos de geofísica, que hoje em dia tá muito mais, não é na moda, né, mas está muito mais acessível para a geotecnia implementar. Eu acho que evoluiu bastante a geofísica, e hoje em dia é mais barato, né, e fica dentro do orçamento dos projetos. Qual a vantagem da geofísica para o ensaio, por exemplo, de percussão ou sondagem mista, por exemplo? Eu acho que a geofísica ela te dá continuidade lateral e vertical, principalmente quando você tem aquele... É o MASV, eu não sei como é que pronuncia, o MASW. E aí ele te dá uma variação das ondas SP vertical e horizontalmente, né? Então tem uma continuidade horizontal, que eu acho que é uma vantagem muito grande do ensaio pontual. Exatamente. Hoje a gente tem utilizado nos nossos projetos a geofísica como base elementar para a constituição dos parâmetros e definição, obviamente, dos padrões de resistência e comportamento dos solos.
Eu gostaria de trazer também 2 ensaios que são importantes, que do ponto de vista de uma modelagem vão ser extremamente contributivos, que é a parte da ensaio de infiltração, que vai definir, por exemplo, a permeabilidade de um terreno. Nós citamos agora, por exemplo, projeto de barragem, o que se deseja justamente é criar um reservatório e que esse reservatório tenha uma baixa permeabilidade. Então é importante que a gente constitua, por meio de ensaios de campo, defina a permeabilidade desses terrenos. A gente poderia dizer para o nosso pessoal, mais ou menos, como que a gente poderia fazer esse ensaio, obter esse parâmetro, essa permeabilidade, sem entrar, obviamente, na parte acadêmica, que é a fórmula lá, calcula-se e tal, mas de uma forma indireta, para que as pessoas tenham um conhecimento de como se extrai uma permeabilidade, por exemplo, por meio de um ensaio de infiltração. Sim, esses ensaios de permeabilidade in situ, né, eles são divididos entre ensaio de infiltração e ensaio de perda d'água. A diferença entre os dois é que o ensaio de infiltração ele é feito em solo, e o ensaio de perda d'água ele é feito em rocha. Então nós temos equipamentos diferentes, né? Nós temos procedimentos diferentes, né? Para que a gente chegue na permeabilidade, que é exatamente essa infiltração de água no local onde nós estamos fazendo a sondagem. Então, e o que você mede? A gente mede a vazão de água percolada no solo. E essa vazão a gente extrai através de leituras, né? Por exemplo, o ensaio de infiltração nós temos 3 opções, ou com a proveta, ou com o baldinho, que não é tão usual, e nós temos também com o manômetro, né? Então são feitas essas leituras de quanto que tem essa vazão a cada tempo estipulado. Então a cada 60 segundos é anotado, né? Quanto que está sendo absorvido pelo solo. E através desses cálculos nós temos uma base com 10 leituras, e através dessas 10 leituras nós fazemos os cálculos para encontrar essa vazão nesse trecho escolhido. Para quem nos ouve, eu acho que e para quem não tem um conhecimento técnico que nós temos, acho interessante destacar que assim, permeabilidade é um gradiente, a medida do gradiente hidráulico, que se traduz como velocidade, que é justamente o quanto uma gota d'água leva, o quanto tempo uma gota d'água leva para percorrer 1 centímetro ou 1 metro, por exemplo, né? E aí, obviamente, a relação da distância percorrida pelo tempo, você vai ter justamente a unidade da permeabilidade. Legal demais. Eu queria buscar aqui, para que o nosso público possa entender, por se tratar de testes, por se tratar de ensaios, né? Nós estamos falando de algo que requer padrões. E para se estabelecer padrões, é necessário se estabelecer normas. A gente pode falar para o nosso público quais são essas normas e o que elas tendem a controlar durante o processo de ensaio, de desenvolvimento dessa atividade? Acho que a mais famosa é a 6484, ela foi revista agora em 2020, né? Ela é a que padroniza os procedimentos em campo e até os de relatório mesmo, como a gente tem que entregar os resultados da sondagem e a percussão. E em 2020 ela veio com várias novidades. Pela primeira vez ela está normatizando o processo de perfuração por meios mecanizados, que até 2001, que era a última atualização, ela não tinha. Então agora ela vem com essa padronização, que é muito bom, muito importante, não estava padronizado. E ela trouxe novidades. Junto com a emissão dessa norma, veio a 16.797, a 16797, que também é de 2020, e ela está padronizando a leitura de torque no final do NSPT, que é um parâmetro legal para você extrair atrito lateral. Gente, eu tenho uma curiosidade, e eu acho que vocês não vão saber, mas rapaz, eu vou fazer essa pergunta. Durante, obviamente, minha vivência de campo, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns desses ensaios que vocês citaram, e eu tive, dentro dessa aí, acompanhando, por exemplo, o ensaio SPT. E aí, de repente, lá em campo, o auxiliar de sondagem, junto com o sondador, durante a sua prática lá do exercício, o outro fala, pega o Jorginho. Aí eu tô assim, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não me lembro de ter um funcionário chamado Jorge aqui, né? Mas às vezes é apelido de um dos dois. E não era apelido de um dos dois, é o nome dado, não é o nome técnico,
né? Porque o nome técnico é outro e se vocês quiserem falar, obviamente podem falar para que, obviamente, as pessoas que nos ouvem e nos assistem entendam. Por que Jorginho? Alguém sabe? Você sabe por É o quê, saca-tubo? Jorginho? Não, Jorginho é o Jorginho peso. Ah, é o próprio martelo? É isso aí. Poxa, eu já tava falando assim, gente, é o saca-tubo. Eles têm vários nomes engraçados no campo. Agora, por quê? Deve ser muito antigo isso. Eu Acho que fiquei quem curioso, fez né? Essa é uma pergunta que eu falei assim, eu tava ansioso para esse podcast que eu falei, eu vou fazer para os meus convidados. A gente tem que trazer um sondador antigo pra gente. Deve ter algum sondador que ele já deve ter passado por um bullying legal pra ficar famoso. Não é possível. Pode ser, pode ser. Então tá, então é o martelo, né? O martelo, que é justamente o peso que se desloca em uma altura padrão de 75 centímetros. E aí, obviamente, você conta o número de golpes necessários para se cravar 45 centímetros, sendo que o que equivale ao valor do SPT é os 30 últimos finais, correto? Exatamente. Tô sabendo, eu estudei para fazer essa prova. Sabido. E complementar a essa questão da norma, né, da revisão da 6484, ela preconiza vários pontos para a atividade mesmo ser feita de maneira padrão, né? Então nós temos um peso para o martelo, um peso para o Jorginho, né? Tem uma pequena variância, mas o peso é 65 quilos. Pois é, não é nenhum Jorginho... Não, né? Jorginho! Esse Jorginho tá bem leve. Então essa norma, ela preconiza isso. E é muito importante que as empresas projetistas, né, tenham em vista essa revisão da norma, porque é recente, né? Nós estamos em 2022 e ela foi revisada e aprovada em fevereiro de 2020. Então, assim, muitos projetos, eles são antigos, mas estão sendo executados agora, né? Então é necessário que o quê? Que a gente tenha uma clareza em qual revisão que essa norma está sendo aplicada, porque os critérios de paralisação são diferentes. Então a impenetrabilidade ela é dita de uma forma diferente, né, nessa nova revisão, que é de 2020. Então, assim... Você poderia dizer para o nosso público olha, qual foi a mudança? Tem, não dos critérios de paralisação, porque isso é muito do projeto, mas como que se define a impenetrabilidade? Então, essas definições estão realmente nessa quantidade de golpes. Então, essa classificação ela vai alterando. Mas mudou? Antes, se me falha a memória, era 50 golpes. Antes era muito confuso, era tipo... sei lá, 35 golpes para entrar os 15 primeiros, ou 45 para entrar os 45 totais, e 50 os 15 últimos. Uma coisa assim, era bem confuso. Hoje em dia tá mais fácil, tá tipo 6 maior que 30, 8, eu não tenho certeza. Que são vários. Mas necessariamente precisa repetir. Sim, isso e tem que ser por 3 metros, se não me consecutivo. falha a memória, né? Vai aumentando, tipo, aumenta a quantidade de metros consecutivos necessários conforme o valor for menor. Então, acho que são 8 de 30, 6 de... Eu não lembro de cabeça. Entendi. Mas mudou e ficou muito mais simples. Antes era muito difícil você explicar pro sondador como era para seguir aquele critério de impenetrabilidade. Antes era muito difícil explicar pro sondador. Eu vou primeiro pedir para os nossos ouvintes e telespectadores que joguem nos comentários aí por que Jorginho. Se alguém sabe, joga nos comentários. Por favor, vai tirar por que nossa Jorginho, exatamente. Paralelo a isso, uma coisa que eu sempre debati, isso é polêmica e a gente vai colocar agora aqui para poder tentar entender. Eu acho que vale a pena porque o objetivo do podcast é não só informar, mas construir conceitos e trazer, obviamente, algo que seja relevante para o tema. O ensaio da percussão, ele é um ensaio, vamos pegar ele, um ensaio mais simples, né? Ele é um tripé posicionado sobre o terreno, onde um conjunto de hastes metálicas vão sendo cravadas, descendo no solo, e um amostrador vai sendo cravado, retirando as amostras e verificando a resistência ao impacto do peso aí do martelo. Mas eu sempre coloquei para o meu time, e aí vai amarrar também uma próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, eu sempre coloquei para o time o seguinte: se a gente parar para pensar como esse ensaio se desenvolve, como as coisas acontecem, é relevante pensar que se eu estou a 10 metros de profundidade, significa dizer que eu tenho 10 metros de haste metálica no interior desse furo e eu estou cravando.
a energia cinética assumida junto à energia gravitacional do martelo, que é o impacto nessa haste, somado com o peso da haste, não influencia no resultado. A tendência é que uma coisa é eu bater uma haste de 1 metro, outra coisa é eu bater uma haste de 10 metros. A tendência é que o solo que vai sofrer o impacto, ele está sofrendo uma energia de impacto maior do que aquela ocorrida nos primeiros metros. Como é que vocês técnicos, principalmente você, Nayara, do ponto de vista do contexto geológico, interpreta isso? Há uma correção, se faz uma correção dessas leituras ou não, ou isso do ponto de vista da padronização do equipamento e do ensaio já foi assumido ali nas entrelinhas do ponto de vista de fatores constantes que são utilizadas na hora da definição ou do cálculo do NSPT? O cálculo de NSPT ele vai continuar o mesmo, independente da profundidade, né? E a gente faz uma correção, principalmente a parte da geotecnia faz essa correção com o N60, para a gente tentar minimizar essa variação de energia, mas também, em 2020, tem uma nova norma que está preconizando uma maneira de você medir essa energia e você quantificar o seu equipamento, garantir que aquele equipamento, o quanto de energia vai variar naquele equipamento. Que legal. É a 16796, também de 2020. Ela tem... Então é uma norma complementar. É uma norma complementar associada à sondagem. Para você ter uma ideia do de quanto essa energia vai ser perdida com base na densidade das suas hastes, né, o tamanho. Excelente. É bem interessante. Não é muito usual ainda. Eu lembro que quando eu estava no meu antigo trabalho, um professor da UFSCar me ligou pra gente pedindo orçamento para ver se a gente fazia. A gente não atendia na época, era muito novo, ainda estava discutindo dentro da ABNT, não tinha nem saído a norma ainda. E hoje em dia saiu, é um cálculo simples até de se fazer, mas você precisa de equipamentos para ler a energia cinética que está sendo gasta no peso, na haste, fica um pouco mais caro. É sensacional, né? Porque assim, é uma coisa que refina um ensaio tão importante, sim, tão amplamente utilizado. Fica aí a dica aí, né, para quem aplica. A gente sabe que às vezes o mercado, em função do volume de empresas que executam esse tipo de trabalho, acabam simplificando, né? Essas obras, às vezes, não, mas é tão relevante que é um predinho ali, 2 e 3 andares, e aí simplifica. Então, assim, fica a dica, é importante levar em consideração, principalmente a atualização da norma, principalmente as contribuições das normas complementares no que tange justamente a verificar justamente a contribuição do peso, densidade das hastes e do conjunto que se faz, que é utilizado para fazer um ensaio aí, né? Muito legal mesmo. Bom, a Fontes tem um diferencial, né? A gente falou disso num dos nossos primeiros encontros, primeiro encontro, que é o fato de ter uma estrutura verticalizada. Isso significa o quê? Que nós temos dentro da própria empresa, do único CNPJ, equipamentos e equipe de sondagem, equipamentos e equipe de topografia, equipamentos e equipe de desenvolvimento de projetos e de laboratório. Sobre este olhar e considerando a importância dos ensaios de campo como premissa básica do desenvolvimento de um projeto, o quão na Fontes, no contexto ou conceito Fontes, esses ensaios, assim, o quão importante o quão relevante é uma estrutura verticalizada na associação dos dados. Me fala um pouquinho disso. Olha, na operação, né, nós temos vários equipamentos, né, tipos de equipamentos também, e pelo fato da Fontes ser projetista, né, nós temos o prazer de poder executar um dos projetos que a Fontes mesmo desenvolveu, né? Então a Nayara é responsável técnica também desse projeto, né, que a gente atua. E as equipes, nós temos equipes com sonda, a gente tem equipe com tripé, com coleta de amostra, que é dedicado para esse projeto. Então, assim, essa verticalização e essa amplitude de serviços que a Fontes oferece e presta, isso consegue gerar uma maior qualidade, né? Em que sentido? Porque do ponto de vista do ganho técnico. A gente tem uma comunicação mais assertiva diretamente com a projetista, porque somos nós,
né? São setores diferentes, né? Mas nós temos uma comunicação muito fácil, muito ágil, né? Então, o ATO em campo, nós temos muito contato com esse acompanhante técnico, nós temos a equipe dedicada em qualquer situação que está fora da especificação técnica, ela é diretamente falada com o projetista. E a partir disso são tomadas decisões para que o projeto siga na linha em que ele foi feito. Né? Então, essa gama de equipamentos nos permite abranger, né, muitos projetos, né, inclusive esse que nós estamos atuando hoje. Perfeito. Conta para mim, gente, qual é o maior desafio ao desenvolver os ensaios de campo? Onde estão as pegadinhas? Então, olha, desafios não são poucos. Né? Mas acredito que seja um dos pontos principais da Fontes a questão da qualidade. Né? A gente, quando faz contato com supervisores de campo, né, aqueles que são responsáveis pelas atividades de campo, a gente deixa muito bem claro que o nosso ponto é a qualidade daquilo que nós estamos entregando. Então, para que a gente atinja ao nível de qualidade e de excelência, que é o padrão da Fontes, nós precisamos assim cobrir de comunicação, nós precisamos assim estar em volta, por exemplo, do relatório diário de obra, que é extremamente importante, que é enviado a nós diariamente, para que todas essas informações não sejam apenas medidas para o cliente falando-se de uma maneira financeira, viável, não só para que entre dinheiro no bolso ou algo do tipo, ou que tenha lucro, mas que aquilo faça sentido e aquilo tenha muita qualidade. Então, no setor de operações a gente preza muito pela qualidade de informações, de processos, né? E isso vai desde um boletim de campo, porque se você tem 2 furos, SM01, SM02, e se você colocou a informação errada, como é que eu vou passar essa informação errada para frente? Então a gente preza muito pela qualidade das informações para que seja verossímil, para que seja de fato aquilo que está acontecendo em campo. E para que essas informações se agrupem em um conjunto que seja de qualidade. Então, assim, comunicação, a dificuldade, assim, como o mercado atualmente, né, ele tá muito aquecido, né, os profissionais, assim, é um meio muito carente de profissionais da área, então, assim, são necessários treinamentos, são necessárias orientações, para isso precisa de muita paciência, né, meditação ainda não foi preciso não, mas, assim, a gente precisa de muito entendimento daquilo que está sendo feito para que seja coerente, seja verdade, seja de fato aquilo que aconteceu. Então, um dos desafios é isso, porque, assim, nós precisamos e nós desejamos essa qualidade. E nós estamos em busca disso. Considerando que é um trabalho, especificamente a sondagem percussiva, um trabalho quase que artesanal, isso pode ser assumido como um desafio? Ou sobre a ótica da própria modernização, já normatizada, inclusive, isso foi superado ou a gente ainda continua ainda um tanto quanto refém da mão de obra, como você citou, porque há uma necessidade de qualificação e tudo mais, mas por mais que tenham investimentos nessa área, nós estamos tratando de pessoas. Sim, né? Sim. E aí a gente sabe o quão variável é esse item na hora de se definir padrões. Então, o que vocês me dizem sobre isso? Pode falar. Eu acho que hoje em dia a gente conseguiria minimizar os erros humanos. O problema é que o mercado é muito competitivo. Para a gente minimizar esses erros humanos, a gente teria que investir em equipamentos muito caros, em mão de obra muito qualificada. E tem gente vendendo sondagem a R$60 o metro aí fora. E eu acho que o mercado chega a ser desleal às vezes. E aí você conseguir entregar um negócio bacana, de qualidade, como ele falou, com tecnologia de ponta, você consegue competir. Hoje, especificamente hoje, no dia que nós estamos gravando a live, né, não necessariamente vai ser o dia que vocês vão acessar, mas ocorreu, e eu achei fantástico, ocorreu um treinamento, um workshop da INRA, que é uma empresa chilena, que desenvolveu uma série, e ela está pautada no conceito de indústria 5.0, e ela desenvolveu uma série de ferramentas
sensacionais, espetaculares, que são voltados para isso, para você mensurar os eventuais desvios durante uma atividade de sondagem. Então eu acompanhei a live, porque tinha um evento presencial, mas também foi disponibilizado uma live para quem quisesse assistir. Uma das empresas, né, que oportunizou esse evento foi a Geocontrole, uma empresa também desenvolvedora desse tipo de serviço. Depois vou cobrar o merchan deles lá, mas o fato é que isso é uma das coisas que eu gosto de frisar, assim, né, só fazer o gancho aqui de ter citado uma outra empresa. Eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo, então eu não olho para as nossas concorrentes como concorrentes. Eu acho que a gente precisa se somar, porque o que um trouxe de aprendizado, o que um trouxe de inovação, né, o belíssimo papel que a Geocontrole nesse aspecto está fazendo, que é justamente compartilhar com o mercado o que ela buscou de inovação, com a contribuição da INRA. Eu não sei se pronuncia, me perdoem, pessoal da INRA, não sei se é INRA ou IRA, enfim. Mas são diversos sensores que você mede em tempo real e consegue acompanhar por meio, às vezes, da equipe de escritório, informações como rotação, pressão de água, profundidade, com um nível de precisão absurda. E existem câmeras que vão acompanhando tanto a operação ali do sondador e tal, a visão direta da região onde está ocorrendo o furo. Então você consegue ter a filmagem ali do fluido que sai, que muitas vezes é onde você vai tirar as leituras, informações dos avanços, né, ocorridos. Então, assim, eu achei sensacional esse conceito da indústria 5.0. Eu acho que ele está aí para trazer realmente uma mudança radical no cenário de sondagem. A sondagem precisa, que dentro da ótica dos ensaios de campo que nós debatemos hoje aqui, é o principal, né? E a sondagem precisa evoluir, sem dúvida nenhuma. A gente vem fazendo investimentos nesse aspecto e acreditamos. Eu já fiz contato com o pessoal da INRA para a gente tentar viabilizar, né, essa tecnologia para a Fontes, para tentar trazer esse portfólio de sensores, de elementos que irão contribuir para a assertividade do processo. E assim, gente, eu acho que esse é o desafio. Na verdade, o desafio não consiste nem na atividade em si, né? O desafio está na empresa ou nas pessoas que gerenciam essa atividade e que se dispõem a buscar inovação e tecnologia. Porque a gente fala sempre como geotecnia, mexer com solo, mas como é que fala em evolução nisso? Como é que você vai falar uma evolução quando você fala de um maciço de terra compactado? É um negócio que parece que não... Gente, evoluímos muito, né? Nós estamos falando de uma ciência relativamente nova, mas nova de 50, 70 anos, então nós temos condições de evoluir. A sondagem de percussão no Brasil é da década de 30, né? Final de década de 30, e tem gente fazendo no tripé e corda como em 1930. Exatamente. Corda de sisal, né? Eu tive agora na Bahia, justamente em uma das fábricas de sisal, e me lembrei, falei, gente, é uma das ferramentas. E por que sisal? Uma boa pergunta. Não sei. Por causa do peso e do atrito com a ferramenta, para justamente diminuir o efeito ou a contribuição na hora da queda, porque admite-se em queda livre o peso do Jorginho ou do martelo. E para finalizar, eu gostaria que a gente pudesse falar, dentro da ótica, eu citei agora já um pouco das oportunidades, mas para a gente concluir assim, como que a gente enxerga a sondagem, os ensaios de campo do futuro, qual que é a nossa visão do ponto de vista do quão importantes são esses dados. Você tocou num ponto que aí, obviamente, talvez fique como pauta para um próximo podcast, mas que eu acho extremamente relevante, que é a questão do quanto nós estamos dispostos a gastar. Gente, se a gente analisar, e aí não precisa ir muito longe, mas a gente pode saber que nós estamos falando de algo que não representa nem 3% do custo final da obra, né? Qualquer que seja ela, essa é uma quantia, um número que dá para extrapolar, seja para construção civil ali num prédio, seja para mineração numa barragem, alguma coisa do tipo. Então, é tão irrelevante o custo disso para o montante. Por que não se investir? Por que não buscar realmente ampliar as
eliminar as incertezas, ampliar o conhecimento sobre a fundação, sobre o subsolo, que é tão relevante para os projetos de engenharia de uma maneira geral. Então eu queria, nas suas palavras finais aí, que vocês pudessem falar um pouquinho do que vocês esperam, pegando você, né, que falou, sou recém-formado e tudo, então assim, um engenheiro que chega agora no mercado, tem aí seu 1 ano, 2 anos de formado, como é que você enxerga o futuro deste trabalho com ensaios de campo? E Nayara, por sua experiência, por ter acompanhado durante um período aí, mudanças significativas na ótica da prática desses serviços, desse estudo, como é que vocês enxergam o futuro aí? Então, eu como um jovem formado... Você está sendo indelicado com minha convidada. Então, de pouca experiência. Porque jovens todos somos. Todos somos. Se falar que eu tenho 20 anos, aí eu estou perdido aqui. Qual que é a nossa perspectiva? Né? Hoje, o mercado da mineração ele está extremamente em alta. Né, não só aqui no Brasil, mas em outros polos, né, como a Austrália. E hoje a gente consegue enxergar, por exemplo, equipamentos que são bem à frente daquilo que a gente tinha e que a gente ainda utiliza hoje, mas eles precisam ser mais adaptados, né, claro, às empresas. Né? Um equipamento, né, que hoje em dia é muito utilizado é o CPTU, né? São os ensaios CPTU que a gente faz em campo, que assim, é uma modernização muito à frente daquilo que era o SPT. Né? Então nós temos, hoje, eu acredito que para nós, a gente precisa de estar disposto para buscar novas tecnologias, sem perder qual que é a base daquilo que é o nosso fundamento. Né? E sem perder a base daquilo que a gente aprendeu. Então, a gente precisa estar disposto a buscar novas ferramentas, buscar novas tecnologias, aliar isso à gestão de conhecimento, né? Porque, por exemplo, a gente pode falar que um desafio é a questão do mercado de trabalho, mas até quando a gente vai se esconder nisso? Né? A gente precisa ter uma gestão de conhecimento. Então, a gente precisa estar disposto a aprender e aliar gestão, novas tecnologias, né, a própria parte técnica, né, a gente precisa estar muito atento àquilo que tem sido feito, àquilo que tem sido inovado, como o Michel falou aqui, e porque a perspectiva é de que vá muito longe, muito além daquilo que os nossos pais, os nossos avós já foram. Mas para isso eu acredito que precisa de disposição, ralar um pouquinho, mesmo com pouca experiência ou muita experiência, estar assim, apto para entender que a gente sempre pode melhorar. Né? Se a gente virar e falar assim, olha, acredito que eu já cheguei num ponto que eu não preciso melhorar, não preciso aprender mais nada, a gente vai estar num nível de soberba que não cabe. Né? Mas acredito que nós podemos sempre crescer na parte técnica e aliar tudo isso, gestão, conhecimento, a parte técnica mesmo, para que o nosso futuro seja tão brilhante quanto foi dos nossos passados. Bom, eu não consigo imaginar como vai ser o futuro. Eu brinco que provavelmente os nossos filhos vão trabalhar em empregos que não existem ainda, né, Michel? Verdade. Então eu imagino eu acho que a tendência de todas as áreas vai ser entrar principalmente na internet das coisas e nesse mundo digital tridimensional. Então eu imagino que para melhorar a produtividade dos equipamentos, a internet das coisas vai ser uma coisa muito importante, ainda mais com a ampliação dos dados de 5G e 4G pelo país. E exigir, né, tipo, conforme a gente vai avançando dentro do país mesmo, exigindo que essas tecnologias cheguem até lá. E eu acho que a tecnologia ela vem para aumentar a produtividade principalmente. Não é algo que a gente deveria fugir dela. Não acho que seja uma coisa ruim, mas é uma coisa que gera gastos, gera incertezas. As empresas precisam ter coragem para fazer e para criar novas saídas, novas alternativas, né? Eu acho que dá para inovar bastante dentro dos ensaios para receber os resultados de maneira muito mais rápida, de corrigir erros lá ali na frente. Se a gente tiver esse contato direto sondador com o escritório, a gente conseguiria minimizar muitos erros e acelerar a produção, que a gente sabe que em sondagem, dentro de mineração, produção é pífia, né? É um problema também. Então, às vezes, a internet das coisas, eu acho que seria uma saída legal para poder acelerar essa produtividade.
E falando assim também, tipo, além do equipamento, eu acho que a gente precisa de celeridade nas normatizações. A gente levou 19 anos, 2001 para 2020, para normatizar o processo mecanizado de sondagem. Já estava sendo executado há anos e a gente só normatizou em 2020. Quando que a gente vai normatizar a internet das coisas? Em 2060? Então, a gente precisa de celeridade tanto dos nossos órgãos competentes que vão normatizar esses ensaios, que precisam ser normatizados. Sem dúvida. Senão seria muito mais leal a competição. E a gente precisa de celeridade também das empresas, porque as empresas dentro da BNT, e elas têm que participar dentro da BNT, elas vão pressionar para que essas novidades sejam implementadas dentro das normas, sabe? Isso aí. Excelente. Queria agradecer a vocês por terem vindo, compartilhado com o nosso público aí todo esse conteúdo. Achei que foi fantástico, a gente trouxe realmente uma baita de uma contribuição. Mais uma vez, obrigado aí e, enfim, fiquem à vontade para dar suas contribuições finais. Bom, eu acho que os ensaios deveriam ser tratados com mais responsabilidades. Eu gosto muito da estrutura da Fontes, porque ele falou que eu estou num projeto que a Fontes está executando. Eu acho que às vezes eu sou chato, que o pessoal da operação deve achar ruim. A gente aguenta. Mas essa facilidade da gente poder se comunicar e de corrigir os nossos erros nas especificações técnicas é um aprendizado muito grande. Eu queria agradecer a você pela oportunidade, pela confiança de me trazer aqui também. Sempre. Portas abertas sempre. Muito bom estar aqui, né, batendo esse papo com vocês. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade, né, mesmo com pouca experiência, né, eu acredito que a Fontes dá muito valor para talento, independente de experiência ou não, independente de tempo ou não. Isso é acreditar no futuro. Isso é dar um passo além do que a maioria das empresas não fazem hoje. Então, não que eu seja o mais talentoso, mas eu acredito no meu potencial e eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando um pouco do que eu sei, do pouco que eu sei, e é uma oportunidade assim sensacional que eu fiquei muito feliz e é mais agradecer por todo esse contexto. Isso aí. Nos vemos no nosso próximo encontro.